como anda a repercussão internacional da prisão de Jair Bolsonaro? Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que traz os destaques. Aliados de Donald Trump não pouparam críticas à ação de Moraes. Jason Miller mandou recado direto ao ministro. No X, o conselheiro de Trump postou uma figurinha de Voldemort e a seguinte legenda: "O inverno está chegando", numa alusão à chegada de tempos difíceis. Já o número 2 de Marco Rubio, Christopher Landau, reforçou que Moraes é um violador dos direitos humanos. A gente vai então agora dar boa tarde aqui ao nosso queridíssimo Ivan Kleber, já está aqui conosco no telão para entender como é que está repercutindo lá fora do nosso país toda essa história aí da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência do Jornal da Tarde, sempre uma alegria estar aqui. Desde as primeiras horas do sábado, emissoras de televisão, jornais, revistas vêm fazendo a cobertura aí da prisão do ex-presidente Bolsonaro com uma questão muito técnica. Os jornais, eu reparei, Geisiane, que estão se limitando apenas a noticiar sem emitir uma opinião sobre o assunto, coisa que não acontecia antigamente, né? E também a gente vê uma repercussão nas últimas horas em relação à decisão unânime da Suprema Corte de manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes do último sábado, com algumas mídias ressaltando a questão médica, né, do presidente Bolsonaro e também a questão do surto. Agora, o mundo político, como você bem disse, esse repercutiu mais. Nós estamos vendo aí a publicação que a nossa direção gentilmente disponibiliza, do Jason Miller, né, o inverno está chegando, como você bem disse, uma alusão a tempos ruins, tempos turbulentos, e também a série, né, Game of Thrones, e o personagem Voldemort aí da série Harry Potter, que é atribuído ao ministro Alexandre de Moraes. Jason Miller, que é um dos principais assessores do presidente Trump. Nós tivemos uma declaração muito importante também de Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado, praticamente é o número 2 do secretário Marco Rubio, que diz o seguinte, abre aspas, Geisiane: "O juiz Moraes, um violador de direitos humanos, sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para o seu poder." Eu destaco aqui a questão que ele fala justamente da estabilidade política no Brasil. Segundo Christopher Landau, então, essa ação do ministro Alexandre de Moraes provoca essa desestabilidade. Agora, Geisiane, essa publicação também repercutiu na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ela foi replicada em português, não é? Então, a Embaixada também acompanhando o que está acontecendo, e muitas pessoas se questionaram por que o secretário de Estado, Marco Rubio, não fez nenhuma publicação até o momento. Geisiane, aqui nós temos uma oportunidade importante de explicar para a nossa audiência que desde a sexta-feira o Marco Rubio está empenhado ali em tentar costurar um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, na cidade de Genebra, na Suíça. Então, são várias reuniões, você pode imaginar, mantém contato Washington com Moscou, vários fusos horários. Então, o Marco Rubio, nesses dias, ele está empenhado nessa questão. O presidente Trump quer, de alguma maneira, enviar uma mensagem ao mundo de que um avanço aconteceu, quem sabe até um cessar-fogo até na próxima quinta-feira, que é um dia muito importante lá nos Estados Unidos, o dia da ação de graças, né, o Thanksgiving. Então, um dos motivos que a gente pode aí calcular que o Marco Rubio não fez nenhuma publicação referente ao presidente Bolsonaro é que justamente ele está totalmente empenhado na questão da Rússia e da Ucrânia. Agora, a publicação da embaixada aí, que repercute, não é, a publicação do Christopher Landau, ela é extremamente importante e volta de novo aí a criticar o ministro Alexandre de Moraes. A publicação já começa, não é, dizendo que ele é um violador dos direitos humanos sancionado. Aparentemente, algumas autoridades, algumas instituições no Brasil parecem esquecer deste pequeno detalhe, obviamente que estou sendo irônico aqui, de que o Brasil tem um ministro da Suprema Corte sancionado pela Lei Magnitsky, que é justamente a questão relacionada
aos direitos humanos. Geisiane, eu acredito que as autoridades americanas estejam acompanhando o caso, mas nós teremos mais desdobramentos, mais repercussões nos próximos dias, ainda mais depois dessa decisão da primeira turma do Supremo nesta segunda-feira de confirmar a prisão do presidente Bolsonaro lá na Superintendência da Polícia Federal. Geisiane. Ivan Kleber, falando em estabilidade do nosso país, eu queria te perguntar a respeito da USAID, porque a gente sabe que tem uma relação justamente com a estabilidade política do nosso país, ali aquelas investigações a respeito, por exemplo, do contato do Barroso com a gestão do Joe Biden, enfim, justamente que entra nesse quesito de promover politicamente determinadas instabilidades, ali um lado político muito assumido ali da própria gestão do Joe Biden, nesse caso da própria gestão do Luiz Roberto Barroso, que era o presidente da nossa corte até 3 semanas atrás. Quero te ouvir se isso está sendo debatido também, se essa prisão do Bolsonaro levantou de novo esse debate aí na América, ou se tem a possibilidade nos próximos dias isso de novo ser tocado. Com certeza, Geisiane. Muitas pessoas se perguntam, afinal de contas, por que os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, por que a direita como um todo no Brasil olha tanto para os Estados Unidos? A gente precisa aqui lembrar que houve sim um interesse e ações do governo Biden em relação à política do Brasil entre 2021 e 2022. Então, quando muitas pessoas pedem uma ação do presidente Trump, na verdade é uma contra-reação, né? Porque a ação ela já aconteceu, é uma reação. Isso aconteceu em 21 e 22, principalmente. Nós temos uma matéria histórica, na minha opinião, do jornal inglês Financial Times, que explica ali as conexões, como você bem disse, incluindo o ministro Barroso, na tentativa, não é, da administração Biden de preservar a democracia no Brasil. Então nós precisamos lembrar sempre desse período, dessa influência do governo Biden na política brasileira naqueles anos. O que o presidente Trump agora pode fazer é justamente reverter essa situação. Se teve alguém que influenciou, que colocou as instituições americanas, e aí a USAID, como você muito bem lembrou, que era este braço, né? Nós tivemos uma denúncia já do Mike Pence na Comissão das Relações Exteriores, que foi organizada pelo deputado Felipe Barros. Isso aconteceu há uns 2 meses, ele ficou aproximadamente umas 5 horas ali, né, nessa comissão, explicando toda essa rede. Tudo isso aconteceu sob a administração Biden. Então nunca é demais lembrar, e é por isso que hoje o público no Brasil pede justamente que o governo Trump reverta tudo isso. Obviamente que para a administração Trump, se nós tivéssemos um clamor popular, milhões de pessoas às ruas, ficaria mais fácil. Mas eu gostaria de lembrar, Geisiane, que lá atrás, em 21, não é que milhões de pessoas saíram às ruas pedindo para o Biden ter tanto interesse assim na política brasileira, e mesmo assim ele demonstrou esse interesse. Então, não é só no Brasil. A administração Trump está tendo que rever toda essa bagunça que a administração Biden fez mundo afora. Acabamos de solucionar aí, pelo menos a gente está em um momento de mais estabilidade no Oriente Médio. A Venezuela, a gente pode trazer atualizações importantes amanhã sobre a questão da Venezuela, para não falar da Nigéria, outros países, e o Brasil está nesse contexto. Então, sim, a USAID, em um futuro, espero não muito longe, não é, Geisiane, terá muito a responder aos brasileiros, aos americanos também, entre esse período, principalmente aí os anos 2021 e 2022, Geisiane. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.